Ele puxou a mão de volta como se tivesse sido queimado. Encarou Sebastião, que finalmente virou para encontrar o olhar dele. Os olhos de Sebastião eram calmos, mas tinham a profundidade fria e infinita do oceano. Naquele momento, Ricardo entendeu que não era mais o predador na sala, era a presa. Derrotado, recuou para a mesa dele. A caminhada de volta pareceu quilômetros. O salão inteiro tinha testemunhado a troca. A dinâmica de poder não tinha só mudado, tinha sido estilhaçada e refeita. Ele era um rei na própria corte. Pelo resto da noite, Catarina foi a estrela inegável. Pessoas afluíram para a mesa dela, investidores, socialites, membros do conselho de outras empresas, todos ansiosos para prestar respeitos, para ver e ser vistos com ela e Sebastião. Ela lidou com tudo com uma graça e compostura que Ricardo sempre tinha dado como certa, mas que agora, nesse novo contexto, parecia força não explorada. Falou inteligentemente sobre arte com Penélope, que tinha chegado e se juntado à mesa com um sorriso triunfante. Discutiu iniciativas de caridade com a esposa de Beaumont. Era encantadora, espirituosa e completamente no controle de si mesma. Ricardo, enquanto isso, era um pária. Os convidados da mesa dele deram desculpas fracas e partiram cedo. Tiffany sentou em silêncio miserável. A grande noite dela tendo se transformado numa vergonha pública. O colar estelar, que deveria ser a glória coroante, era agora um símbolo do cálculo errado espetacular. Tarde na noite, durante o leilão beneficente, o golpe final foi desferido. O grande prêmio era uma estadia de uma semana numa vila particular no Lago de Como. Os lances foram ferozes, rapidamente alcançando 200 mil. Ricardo, numa tentativa desesperada de recuperar algum semblante de status, levantou a pá. Estrondou 300 mil. Um silêncio caiu. Bem quando o leiloeiro estava prestes a fechar, uma voz calma chamou da mesa de Catarina. Sebastião disse 1 milhão, sem nem se dar ao trabalho de levantar a pá. A sala arfou. O leiloeiro ficou estupefato. Finalmente conseguiu gaguejar o próximo lance. Sebastião se inclinou para Catarina, só para ela ouvir. Disse que ouvia dizer que a Itália era adorável na primavera. Um bom lugar para descansar antes do bebê nascer. Era a jogada de poder suprema. Um ato de generosidade casual e de tirar o fôlego que simultaneamente apoiava a caridade, e completamente castrou Ricardo. Não era sobre o dinheiro, era sobre a facilidade com que foi gasto. Ricardo tinha oferecido um número para inflar o ego. Sebastião tinha oferecido um número para dar a Catarina um presente. Enquanto o gala chegava ao fim, Ricardo e Tiffany estavam entre os primeiros a ir embora, escapando por uma porta lateral para evitar a imprensa. Mas era tarde demais. A história já estava escrita. Quando Catarina e Sebastião finalmente se levantaram para partir, foram recebidos com uma onda de acenos respeitosos e olhares admirados. Enquanto caminhavam para a saída, Catarina sentiu uma leveza que não experimentava há anos. Ela não tinha gritado ou chorado ou jogado uma bebida. Simplesmente apareceu, recuperou o nome e permitiu que o marido se empalasse no pedestal da própria arrogância. Do lado de fora, o Rolls-Royce de obsidiana estava esperando. O motorista segurou a porta e, enquanto Catarina deslizou para dentro, ela olhou para trás para o grande salão de festas. Um lugar que tinha sido o cenário de tanta infelicidade. Naquela noite tinha sido o palco da libertação. A guerra não tinha acabado, mas a batalha mais decisiva tinha sido vencida, e ela tinha vencido sem dizer uma palavra. A consequência do gala não foi uma queima lenta, foi uma detonação. Às 8 da manhã do dia seguinte, a coluna de Beatriz Fairfax era o artigo mais lido da internet. Completa com fotos em alta resolução. Uma foto em particular tinha viralizado, uma imagem dividida. À esquerda, Ricardo e Tiffany, parecendo presunçosos e triunfantes na chegada. À direita, Catarina e Sebastião na mesa deles. Um retrato de elegância e poder com Ricardo ao fundo. O rosto uma máscara de fúria impotente. A manchete era devastadora. O gala vence. Um rei destronado antes da coroação. Para Ricardo, o dia começou com uma série de telefonemas frenéticos. O primeiro foi do diretor financeiro, um homem perpetuamente nervoso chamado Geraldo. Gaguejou que o conselho estava convocando uma reunião de emergência, que estavam preocupados com a ótica. Ricardo rugiu no telefone, andando pelo vasto escritório vazio. Perguntou ótica. Disse que era uma festa pelo amor de Deus, que não tinha nada a ver com a empresa. Geraldo guinchou que tinha quando ele publicamente alienava a esposa, e ela encontrava consolo com Sebastião Thorne. Disse que a firma de capital de risco de Thorne, Titan Capital,
tinha participação minoritária significativa em 3 dos maiores inquilinos comerciais deles. Se ele cobrasse as dívidas ou influenciasse eles a quebrar os contratos de aluguel, estavam expostos. Terrivelmente expostos. Disse que o financiamento para a nova divisão de tecnologia. Disse que o investidor principal que estavam cortejando era um parceiro conhecido de Thorne, que tinham cancelado a reunião naquela manhã. Sem razão dada. O sangue drenou do rosto de Ricardo. Ele tinha visto Sebastião como uma ameaça pessoal, um rival pela afeição de Catarina. Não tinha considerado as ramificações profissionais. Sebastião Thorne não era só um bilionário, era um ecossistema. Ricardo tinha acabado de jogar uma pedra no centro dele. A segunda ligação foi de Tiffany. Estava histérica. Soluçou dizendo que estavam chamando ela de destruidora de lares, que as redes sociais eram uma zona de guerra. Pediu a Ricardo para fazer alguma coisa. Soltar um comunicado. Dizer que eles estavam apaixonados. Ele estalou, a paciência esgotada. Mandou ela não ser idiota. Disse que não tinha nós. Que ela era uma distração. Agora era um risco. Desligou nela. A crueldade das próprias palavras mal registrando. Estava em modo de sobrevivência. Enquanto isso, Catarina estava numa sala de guerra calma e quieta. Não estava na cobertura, que agora parecia território inimigo, mas numa suíte discreta num hotel de luxo arranjada por Sebastião. Com ela estava uma mulher chamada Helena Vance, sem parentesco, uma das advogadas de divórcio mais formidáveis de São Paulo. Helena, uma mulher nos 60 com olhos azuis penetrantes e uma mente como uma armadilha de aço, tinha sido convocada por Sebastião ao amanhecer. Ela disse batendo um dedo perfeitamente manicurado no documento que o acordo pré-nupcial era blindado, mas tinha uma cláusula padrão de infidelidade. Disse que, ordinariamente, provar podia ser bagunçado e prolongado. No entanto, a performance do marido na noite anterior tinha feito 90% do trabalho delas. Disse que ele não só cometeu adultério, ele transmitiu. Disse que tinham uma dúzia de fotógrafos de sociedade que testemunhariam sob juramento sobre o comportamento dele com a senhorita Sterling. Catarina acenou, bebericando o chá. Se sentiu estranhamente desapegada, como se assistindo um filme da vida de outra pessoa. Helena continuou, um brilho predatório no olho. Disse que a equipe de Sebastião também estava fornecendo informação auxiliar. Disse que aparecia que a Vance Holdings estava envolvida em contabilidade criativa sobre as avaliações imobiliárias. Especificamente, Ricardo parecia ter usado fundos da empresa para garantir o aluguel do apartamento muito caro de certa senhorita Sterling. E estava canalizando dinheiro para uma empresa de fachada que era dona do jato que ele alegou estar pegando para Zurique. Isso era novidade para Catarina. Não era só infidelidade, era fraude. O homem com quem ela casou não era só um traidor, era um criminoso comum vestido num terno de $1.000. Helena perguntou o que ela queria. A voz suavizando levemente. Disse que podiam ir pro sangue, podiam arruiná-lo completamente. Ou podiam usar isso como alavanca para um acordo quieto, rápido e extremamente generoso. Catarina olhou pela janela para a cidade abaixo. Pensou no filho ainda por nascer. Não queria uma vida definida por uma guerra pública amarga com o ex-marido. Queria paz. Queria uma página em branco. Mas também queria justiça. Disse que queria o que ela e o filho tinham direito. A voz firme. Disse que queria o futuro deles garantido. Queria a cobertura. Seria o lar do filho. Queria um acordo que refletisse os ativos que ele tinha escondido dela. E queria ele fora da vida permanentemente. Disse que os termos não eram negociáveis. Helena Vance sorriu. Disse excelente. A primeira salva legal foi disparada naquela tarde. Um mensageiro entregou um envelope grosso no escritório de Ricardo durante a reunião de emergência do conselho. Enquanto ele lia a primeira página detalhando o pedido de divórcio, um congelamento foi simultaneamente colocado em todos os ativos pessoais e conjugais dele. Ele estava preso. A reunião do conselho foi um banho de sangue, liderada por um diretor severo e grisalho chamado Peterson. Os membros interrogaram Ricardo sobre a conduta pessoal e o impacto financeiro direto na empresa. Peterson trovejou. Disse que o espetáculo público dele tinha posto em risco uma rodada de financiamento de 9 dígitos e desestabilizado o relacionamento deles com os inquilinos. Disse que o julgamento dele estava comprometido, que o conselho estava votando uma moção para suspendê-lo como CEO pendente uma investigação interna completa. Ricardo estava cambaleando. A empresa dele, o reino, estava sendo arrancado das mãos, tinha se achado intocável. Mas no espaço de 24 horas, a fortaleza que construiu ao redor de si tinha começado a desmoronar em pó. Saiu cambaleando da sala do conselho. Atordoado, o celular tocou de novo. Era um número que não reconheceu.
Atendeu, desesperado por qualquer notícia que não fosse catastrófica. Uma voz perguntou se era Ricardo Vance. Uma voz escorregadia e desconhecida. Perguntou quem era. Disse que o nome era Juliano Croft, que era advogado de Tiffany Sterling. Disse que estavam entrando com uma ação por demissão injusta e sofrimento emocional. Ricardo riu. Um som áspero e quebrado. Era absurdo. Era um circo. Desligou o telefone e encarou pela janela do escritório. A cidade parecia a mesma. Mas o lugar dele nela tinha irrevogavelmente mudado. Tinha voado perto demais do sol. E a queda estava acontecendo mais rápido do que ele poderia ter imaginado. Tinha perdido a esposa, a empresa, a amante e a reputação tudo num único dia. E sabia com uma certeza nauseante que isso era só o começo. O arquiteto de tudo era um homem quieto e despretensioso que tinha lembrado a cor de um vestido de 6 anos atrás. Uma semana depois, a tempestade não tinha passado. Tinha meramente entrado numa nova fase mais perigosa. Ricardo, suspenso da própria empresa e legalmente barrado de acessar a maioria da riqueza, se sentia como um homem sufocando num vácuo. A imprensa era implacável, acampada do lado de fora do prédio do escritório e da cobertura que ele não podia mais habitar confortavelmente. Era um prisioneiro da própria criação. Desesperado, fez a única coisa que conseguiu pensar. Exigiu um encontro cara a cara com Catarina. Esperava encontrá-la num escritório de advogados, um ambiente estéril e adversarial. Em vez disso, ela concordou em vê-lo na cobertura. Era uma jogada estratégica projetada para desconcertá-lo, para lembrá-lo da vida que estava perdendo. Quando chegou, o silêncio era diferente. Não era mais o silêncio opressivo e solitário que tinha deixado para trás. Era um silêncio calmo e ocupado. O perfume de flores frescas, as favoritas de Catarina, pairava no ar, substituindo o cheiro velho dos charutos dele. Penélope estava lá, sentada quietamente numa poltrona, uma sentinela silenciosa. E no canto da sala, de pé perto da janela olhando para o parque, estava Sebastião Thorne. A raiva de Ricardo explodiu. Disse que queria ver a esposa sozinho. Catarina disse que não era mais esposa dele. Não de nenhuma forma que importava. A voz calma e equilibrada. Estava sentada no sofá. Uma pasta de arquivo descansando na almofada ao lado. Parecia mais saudável do que ele tinha visto em meses. O estresse substituído por uma determinação quieta. Disse que Penélope era amiga dela. Sebastião era conselheiro, que eles ficavam. Era território dela agora. Ele era o intruso. Derrotado, afundou na cadeira oposta. Decidiu tentar a única tática que sempre dominara. Manipulação. Ia bancar a vítima. Começou, a voz carregada de dor fabricada. Disse para ela olhar o que estava fazendo. Que toda essa coisa era um pesadelo. A empresa dele, a reputação. Estava tudo desmoronando por causa de um mal-entendido. A risada de Catarina foi suave, mas o cortou até o osso. Perguntou mal-entendido. Disse que ele levou a amante para um gala onde ela deveria estar, usando um colar que disse ser para ela, enquanto mentia que estava em outro continente. Disse que não era um mal-entendido. Era um plano de negócios. Ele estremeceu. Disse que foi um erro estúpido e arrogante, que estava sob muita pressão. Disse que Tiffany não significava nada, que era ela que amava, a família deles, o filho. Se inclinou para frente tentando projetar sinceridade. Disse que podiam consertar aquilo, podiam parar os advogados, podiam dizer para o mundo que foi tudo um truque publicitário que deu errado, podiam ser uma família, era uma performance magistral, o tipo que tinha funcionado nela por anos. Mas a mulher sentada diante dele não era mais a plateia. Ela disse balançando a cabeça com uma espécie de curiosidade acadêmica, que era incrível, que ele realmente acreditava nas próprias mentiras. Disse que ele não sentia muito por ter feito, sentia muito por ter sido pego, sentia muito por ter calculado errado. A fachada dele começou a rachar, zombou perguntando e o quê? Que ela encontrou um príncipe encantado mais rico para resgatá-la? Gesticulando para Sebastião. Sebastião se virou da janela. A expressão ilegível. Disse que aquilo não tinha nada a ver com ele, que era sobre as escolhas que Ricardo fez. Disse que estava simplesmente ali para garantir que as escolhas de Catarina fossem respeitadas e protegidas. Catarina disse pegando a pasta de arquivo que a escolha dela era acabar com aquilo limpa e rapidamente. Deslizou a pasta pela mesa de centro. Disse que era uma oferta de acordo pós-nupcial. Disse que era generosa. Deixava ele com a empresa, ou o que restava dela, e dinheiro inicial suficiente para recomeçar. Em troca, ele ia dar a ela propriedade única daquele apartamento, guarda total do filho, e ia sair sem luta. Ricardo zombou, abrindo a pasta.
Disse que ela não estava em posição de fazer exigências, que os advogados dele iam arrastar aquilo por anos, que ia pintá-la como uma interesseira instável e vingativa que fugiu com outro homem. Catarina encontrou o olhar dele, e pela primeira vez, ele viu um vislumbre da mulher formidável que Sebastião sempre conheceu. Disse que não, que ele não ia. Disse que porque aquilo não era ato 1, era ato 2. Acenou para Sebastião. Ele pegou um tablet da mesa lateral e colocou ao lado da pasta. Tocou na tela, e uma planilha preencheu a exibição. Era um fluxograma detalhado de transações rastreando dinheiro das contas da Vance Holdings através de 3 empresas de fachada e para uma conta offshore privada nas Ilhas Cayman. Uma conta só no nome de Ricardo. O total era pouco mais de 50 milhões de dólares. Dinheiro que ele tinha sistematicamente desviado da própria empresa nos últimos 3 anos. Ricardo congelou, o rosto ficando cinza. Perguntou onde. De onde ela tinha conseguido aquilo. Sebastião disse baixinho que ele estava tão ocupado construindo a gaiola dourada, que esqueceu que algumas pessoas construíam as chaves. Disse que a equipe de cibersegurança dele era muito boa. Disse que era um registro completo da fraude dele, inegável e processável. Catarina se inclinou para frente. Disse então, isso é ato 3, a escolha dele. Disse que ele podia assinar o acordo, ir embora, e tentar salvar a vida profissional. Ou ela podia entregar aquele tablet para o escritório da CVM e do promotor público. Disse que se ele escolhesse esse caminho, não estaria lutando pela empresa, estaria lutando pela liberdade. Não estaria pagando advogados, estaria pagando por cela de presídio. Disse que a vida que ele conhecia estaria acabada. A sala ficou em silêncio. Ricardo encarou o tablet, a prova inegável e metódica dos crimes dele. Tinha sido tão arrogante, tão certo da própria esperteza. Nunca tinha imaginado que alguém poderia simplesmente descascar as camadas do engano dele com tanta facilidade. Olhou para Catarina. Realmente olhou. Viu a força que tinha tentado extinguir. A inteligência que tinha deliberadamente ignorado. Viu a mãe do filho dele. Uma mulher que ele tinha prejudicado tão profundamente que ela agora estava segurando uma arma apontada para a cabeça de toda a existência dele. E viu que não tinha remorso nos olhos dela, só resolução. Ele estava jogando damas. Eles estavam jogando xadrez. E isso era xeque-mate. Devagar, a mão tremendo, Ricardo alcançou a caneta que Helena Vance tinha tão cuidadosamente incluído com os documentos do acordo. Destampou ela, o clique ecoando na sala silenciosa como um tiro. Sem outra palavra, ele assinou o casamento, o lar e o futuro. Tudo para se salvar do passado. 9 meses depois, a primeira neve do inverno estava empoeirada nas janelas de um belo sobrado, com vista para uma rua arborizada e quieta nos jardins. O lar estava cheio não de um silêncio cavernoso e ecoante, mas com os sons quentes e gentis de uma nova vida. O arrulho suave de um bebê. O balanço gentil de um berço. O murmúrio quieto da voz de uma mãe. Catarina segurou o filho Nicolau nos braços. Os dedinhos dele envolvidos num dos dela. Ele tinha os olhos dela, mas uma paz que era toda dele. A cobertura nos jardins tinha sido vendida. O rendimento, junto com o generoso acordo, tinha sido colocado num fundo para Nicolau. E tinha permitido que Catarina comprasse essa casa. Um lugar que parecia um lar, não uma vitrine. A saga de Ricardo Vance tinha concluído não com um estrondo dramático, mas com uma série de choramingos patéticos. A CVM, avisada por uma fonte anônima, tinha lançado uma investigação completa na Vance Holdings de qualquer jeito. Ricardo, despojado do título de CEO e enfrentando processos de acionistas, tinha sido forçado a vender a participação controladora na empresa por centavos para um concorrente. Tinha evitado prisão, mas estava arruinado. Um pária no mundo que um dia governou. A última coisa que Catarina tinha ouvido, ele estava morando num apartamento alugado na Flórida, tentando lançar um novo empreendimento que ninguém ia financiar. Tiffany Sterling, depois do processo dela ser sumariamente rejeitado, tinha desaparecido da cena social. Os 15 minutos de infâmia tendo expirado. O colar estelar tinha sido discretamente devolvido a Cartier. Penélope era uma presença constante e bem-vinda, uma tia devotada de Nicolau, que chegava com comida orgânica de bebê e fofocas escandalosas do mundo da arte em medida igual. E Sebastião? Sebastião simplesmente estava ali, tinha sido a rocha dela, o confidente, e o protetor mais feroz durante todo o divórcio e a gravidez. Não tinha pedido nada em troca. O relacionamento deles tinha se reacendido devagar. Cautelosamente construído não sobre as cinzas da vida antiga dela, mas no chão sólido da história compartilhada e respeito mútuo. Não tinha pressão, não tinha expectativa. Ele aparecia para jantar. Segurava Nicolau com uma naturalidade que surpreendeu os dois.
e conversava com Catarina por horas sobre tudo e nada. Estava reconstruindo a confiança dela não só nele, mas na própria ideia de parceria. Uma noite, enquanto sentavam na sala quieta, o bebê dormindo pacificamente no berço perto da lareira, Sebastião olhou para ela, perguntou se ela alguma vez sentia falta. Gentilmente, do glamour, dos galas, do poder. Catarina considerou a pergunta. Pensou na cobertura fria e perfeita, as joias pesadas, a performance constante. Lembrou do vazio sabido que tinha sido o companheiro constante. Então olhou ao redor da sala aconchegante, as estantes transbordando, a pintura meio terminada num cavalete no canto. Ela tinha voltado a pintar. E o bebê dormindo, que era o centro do universo dela. Disse que não tinha poder, Sebastião. A voz clara e certa. Disse que era adjacente ao poder. Era um acessório dele. Disse que tinha diferença. Encontrou o olhar dele. Um sorriso quente e genuíno tocando os lábios pela primeira vez no que parecia uma eternidade. Disse que isso era poder. Escolher a própria vida. Construir um lar de verdade. Criar o filho em paz. Disse que isso era tudo. Ele esticou a mão pelo espaço entre eles e pegou a mão dela. O toque era quente e firme. Não era um gesto de posse ou paixão, mas de amizade profunda e duradoura que estava lenta, lindamente florescendo em algo mais. Era uma promessa não de uma gaiola dourada, mas de uma porta aberta. Do lado de fora, a neve caía, cobrindo a cidade numa página branca e limpa. Para Catarina Vance não era um fim. Era um novo amanhecer. Ela tinha atravessado o fogo de uma traição pública e emergido não queimada, mas forjada. Era mãe, artista, sobrevivente. E pela primeira vez em muito tempo, era livre. O futuro estava por escrever, e ela segurava a caneta. E assim, uma mulher transformou a pior noite da vida dela no começo da melhor. É uma história que prova que a verdadeira força não é sobre evitar a queda. É sobre como você se levanta. A jornada de Catarina, de esposa de coração partido a mãe inabalável, mostra que às vezes você tem que perder a vida que planejou para encontrar a que sempre foi destinada a viver. O que você achou da transformação incrível dela? Você teria sido tão corajosa quanto ela foi? Me conta nos comentários aí embaixo. Se essa história de resiliência e recuperação te emocionou, por favor dá um like nesse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir. E não esquece de se inscrever no canal para mais dramas da vida real que vão te deixar na ponta da cadeira. Clica no sininho de notificação para nunca perder uma história de justiça e empoderamento. O flash da câmera foi cegante, mas não tão cegante quanto o colar de diamantes no pescoço da mulher errada. Era o colar estelar da Cartier, uma peça sussurrada em tons invejosos por toda a elite da cidade. Uma peça que Ricardo Vance tinha jurado ser uma surpresa para o 5º aniversário dele e de Catarina. Mas ali estava ela, aninhada contra a pele de porcelana de Tiffany Sterling, a amante dele. Impossível jovem, impossível loira. Eles estavam nos degraus do Grand Oak Ballroom, um retrato de poder e infidelidade para o mundo inteiro ver. O que Ricardo não sabia era que a verdadeira foto da noite nem tinha sido tirada ainda, porque logo além do brilho dos paparazzi, outro carro, um Rolls Royce preto como obsidiana silencioso, estava encostando no meio-fio. O silêncio na cobertura espaçosa dos jardins era uma entidade viva. Respirava nos espaços entre os móveis italianos minimalistas e se enrolava ao redor das janelas do chão ao teto, que davam vista para o Parque Ibirapuera. Para Catarina Vance, o silêncio tinha se tornado um companheiro constante, um parceiro mais fiel que o próprio marido. Aos 5 meses de gravidez, ela se sentia como um fantasma, assombrando a perfeição de museu do próprio lar. A mão descansava protetoramente na curva suave da barriga. Uma promessa silenciosa para a nova vida que carregava. Uma vida que ela tinha ingenuamente acreditado ser a cola para consertar as rachaduras no casamento. Ricardo Vance, um homem cuja ambição era tão afiada e cortante quanto os ternos sob medida, tinha se tornado uma coleção de ecos. O eco da risada dele de uma época em que era destinada a ela. O eco dos passos dele saindo antes do amanhecer. O eco da voz dele no telefone, seca e desdenhosa. Ele sempre dizia que era pela empresa, querida. Que ela entendia. Ela sempre dizia que sim. A noite do gala anual da Fundação de Saúde Infantil pairava no calendário dela há meses. Era o evento da temporada. Um affair cintilante, onde o dinheiro velho e a ambição nova de São Paulo colidiam numa sinfonia de taças de champanhe e camaradagem fingida.
Era também tradicionalmente a noite deles. Ricardo era um grande benfeitor. A empresa dele, Vance Holdings, era a patrocinadora principal. A presença deles não era apenas esperada, era uma performance. Esse ano, porém, a performance tinha sido cancelada. 2 dias atrás, Ricardo tinha entrado no quarto deles, cheirando a um perfume que não era dela. Algo afiado e sintético, como ambição barata. Tinha afrouxado a gravata de costas para ela e anunciado que tinha que voar para Zurique para uma reunião de emergência do conselho. Uma fusão repentina. Disse as palavras praticadas e suaves, que era inevitável, que ela sabia como aquele trimestre era crítico. Fingiu arrependimento, passando a mão pelo cabelo perfeitamente arrumado. Disse que ela não devia ir sozinha, não na condição dela. Para só descansar, que iam compensar. Prometeu. A promessa era tão oca quanto o resto dele. Catarina tinha aprendido a ler os sinais sutis, o jeito que o olho esquerdo dele tremia quando mentia, o leve apertar do maxilar. Ela viu os dois, não discutiu, simplesmente acenou como a bela esposa e assistiu ele fazer uma mala pequena com uma eficiência que falava de prática. A mentira se desvendou com uma facilidade humilhante. A melhor amiga dela, Penélope, uma curadora de arte afiada que via o mundo em cores não filtradas, tinha mandado o link naquela tarde. Era de um blog de fofocas, Sussurros da Paulista, mostrando uma foto espontânea do dia anterior. Ricardo, muito bem em São Paulo e não em Zurique, estava saindo de uma joalheria na rua Oscar Freire. No braço dele, se agarrando como era cara, estava Tiffany Sterling. Tiffany, a nova assistente executiva dele, uma mulher com metade da idade de Catarina. Um sorriso predatório e um guarda-roupa financiado por um salário que parecia impossivelmente generoso para o cargo. Na foto, Tiffany estava rindo, segurando uma caixa de veludo preta. A legenda era maliciosa e sugestiva. Parece que a Vance Holdings está finalizando um tipo muito diferente de fusão. Zurique é o novo código para Guarujá? O ar saiu dos pulmões de Catarina. Não era só a mentira, era a audácia. Ele nem estava tentando esconder mais. Estava ostentando. O gala era naquela noite. Ele tinha mentido sobre Zurique para levá-la, para estreá-la. A realização atingiu Catarina com a força de um golpe físico. Ele não estava só substituindo ela. Estava apagando. Esse gala, a noite deles, era para ser a coroação de Tiffany. Por 1 hora, Catarina sentou no chão de mármore frio do banheiro, o celular deitado com a tela para cima ao lado dela. O silêncio da cobertura pressionou, sufocando. Lágrimas que ela tinha segurado por meses finalmente caíram. Quentes e silenciosas. Isso não era só sobre infidelidade. Era sobre desrespeito total. Era sobre os 5 anos que ela tinha dedicado a ser a parceira dele, organizando os jantares, encantando os investidores, ficando ao lado dele enquanto ele construía o império. Era sobre a criança que carregava, uma criança que ele alegou querer, agora reduzida a uma nota de rodapé inconveniente na nova narrativa dele. O luto dela, porém, lentamente começou a coalhar, endurecendo em outra coisa, uma fúria fria e quieta. Ele esperava que ela ficasse em casa, que fosse a esposa grávida e esquecida chorando num travesseiro de seda. Ele estava contando com a dignidade dela, a criação dela, a relutância em causar uma cena. Ele a subestimou. Tinha esquecido quem ela era antes de se tornar Senhora Ricardo Vance. Ela rolou pelos contatos, o polegar pairando sobre um nome que não discava há quase uma década. Um nome que representava uma vida diferente, um caminho diferente, uma época antes da gaiola dourada ter se fechado ao redor dela. O dedo tremeu enquanto apertava o botão de ligar. O telefone tocou 1 vez, 2, e uma voz suave como o uísque envelhecido, quente com uma gentileza que ela não ouvia há anos, atendeu. Perguntou se estava tudo bem. Ela respirou fundo, tremendo, a determinação solidificando no peito. Disse o nome dele. Sebastião. A voz mais firme do que esperava. Disse que precisava de um favor, e de um acompanhante para o gala da Fundação de Saúde Infantil naquela noite. Teve uma pausa do outro lado, não de hesitação, mas de cálculo. Ela quase conseguia ouvir as engrenagens girando na mente brilhante dele. Ele disse que assumia que ela tinha um ponto a fazer. Ela respondeu olhando para o reflexo no cromado polido da torneira. Uma mulher com bochechas manchadas de lágrimas, mas olhos de aço ardente. Disse que tinha mais que um ponto. Tinha uma declaração a fazer. A chuva começou a cair enquanto Catarina falava. Gotas grossas e cinematográficas que borraram a vista perfeita da cidade num borrão impressionista. Era um cenário adequado para a desconstrução da vida dela.
Do outro lado da linha, Sebastião Thorne ouviu sem interrupção, uma habilidade que tinha aperfeiçoado há muito tempo. Não ofereceu platitudes ou garantias vazias, simplesmente absorveu a história. As crueldades casuais, as mentiras descaradas, a humilhação pública final que Ricardo tinha planejado para ela. Sebastião e Catarina tinham uma história gravada na biblioteca da USP, não nos salões de festas de São Paulo. Tinham sido inseparáveis, dois bolsistas alimentados por café de madrugada e uma ambição voraz compartilhada. Ele era um prodígio em ciência da computação, vendo padrões em código que outros não conseguiam compreender. Ela era uma estudante brilhante de história da arte com um talento para identificar falsificações. Uma habilidade que ela agora reconhecia tinha falhado no próprio casamento. Tinham namorado por 2 anos. Um relacionamento de iguais intelectuais, de sonhos compartilhados sussurrados em quartos de república. Mas os caminhos tinham divergido. A startup de tecnologia dele tinha explodido, catapultando ele para um mundo de capital de risco e riqueza estratosférica que nunca buscou, mas administrou com graça silenciosa. Ela tinha conhecido Ricardo Vance num evento beneficente da universidade. Arrebatada pelo carisma dele e pela força pura da ambição, que ela confundiu com força. Sebastião a tinha avisado, não num ataque ciumento, mas com a preocupação calma e analítica de um verdadeiro amigo. Disse num último café que ele via o mundo em termos de ativos, para ela se certificar de nunca ser só um ativo. Ela não ouviu. Escolheu a certeza deslumbrante do mundo de Ricardo sobre o futuro incerto, embora brilhante, com Sebastião. Eles se afastaram, o contato diminuindo para cartões de Natal educados e manchetes ocasionais compartilhadas nas colunas sociais. Agora, ouvir a voz dele, firme e presente através do abismo de 10 anos, pareceu encontrar uma âncora numa tempestade furiosa. Quando ela terminou a história, a voz crua de lágrimas não derramadas, o silêncio que se seguiu era diferente do silêncio no apartamento. Era um silêncio pensativo e apoiador. Ele perguntou se a mesa dele era número 1. Frente e centro, presumia. A voz sem nenhum, eu avisei. Ela sussurrou que claro, que ele pagou $500 mil pela patrocínio. Queria ser visto. Sebastião disse que seria. E pela primeira vez, Catarina conseguiu ouvir o gelo no tom dele. Era a voz calma e arrepiante de um homem que não fazia ameaças. Declarava resultados inevitáveis. Disse para dar a ele 90 minutos. Que um carro estaria esperando embaixo. Mandou ela usar o vestido. Ela perguntou confusa qual vestido. Ele disse que o verde esmeralda. O que ela usou na abertura da Galeria Visconti 6 anos atrás. Disse que ela tinha dito que era a única coisa que Ricardo comprou para ela que parecia ser para ela, não para a imagem dele. Mandou ela usar para si mesma naquela noite. Uma onda de choque a lavou. Ele lembrava. Depois de todo esse tempo, ele lembrava de um comentário passageiro sobre um vestido. Era um detalhe pequeno, mas era tudo. Era um testemunho de um homem que ouvia, que via ela, que lembrava da pessoa que ela era, não só do papel que desempenhava. Depois da ligação, Catarina se moveu com um propósito renovado. A letargia que tinha se agarrado a ela por meses evaporou, substituída por uma determinação cristalina. Foi até o closet, uma vasta catedral de grifes. Passou pelos vestidos mudos e discretos que Ricardo preferia. Os beges, os marinhos, os carvões. E encontrou no fundo, dentro de uma bolsa de preservação. O vestido era uma obra-prima de seda verde esmeralda profunda que brilhava como um lago de floresta ao crepúsculo. Era elegante, mas ousado, com um corte clássico que cairia lindamente sobre a barriga de grávida, acentuando ela em vez de esconder. Era um vestido de vida, de vibração, não de luto. Enquanto deslizava para dentro, sentiu uma peça do eu antigo clicar de volta no lugar. Em seguida, foi até a caixa de joias. Dentro estavam as peças opulentas e pesadas que Ricardo tinha dado a ela ao longo dos anos. Diamantes, safiras, rubis, todos magníficos, todos frios. Pareciam marcadores de propriedade, marcas do sucesso dele. Ela ignorou todos. Em vez disso, abriu uma pequena caixa de madeira gasta escondida numa gaveta. Dentro estava um par de delicados brincos vintage de pedra da lua. Tinham sido um presente de Sebastião para o aniversário de 21 anos dela. Comprados numa loja de antiguidades empoeirada no centro. Não valiam uma fração das outras joias, mas tinham mais valor que todas combinadas. Brilhavam com uma luz interna suave. Um desafio quieto contra o brilho espalhafatoso do mundo de Ricardo. A maquiagem foi mínima, mas precisa. Um traço de delineador para acentuar o fogo nos olhos. Um toque de cor nos lábios. Quando olhou no espelho, a mulher encarando de volta não era da esposa melancólica que Ricardo tinha deixado para trás. Era Catarina. Forte,
determinada e pronta para a batalha. Pontualmente, 90 minutos depois da ligação, o celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Sua carruagem aguarda. Ela andou pela cobertura silenciosa, os saltos clicando num ritmo constante no piso de mármore polido. Não olhou para trás. Enquanto entrava no elevador, vislumbrou uma foto de casamento numa mesa console. Ela e Ricardo sorrindo, os olhos cheios de alegria fabricada. Pela primeira vez, ela viu as rachaduras na fotografia, a falsificação sutil nas expressões. Sentiu uma pontada, não de perda pelo homem que ele era, mas de luto pela mulher que acreditou nas mentiras dele por tanto tempo. As portas do elevador abriram para o lobby impecável. O porteiro, acostumado à frota de carros alemães caros mas sem alma de Ricardo, ficou boquiaberto. Esperando no meio-fio não estava uma Mercedes ou BMW. Era um Rolls-Royce Phantom Vintage, construído sob medida. A pintura preta brilhando sob as luzes da cidade. Obsidiana polida. Um motorista de uniforme impecável segurava a porta aberta. Enquanto Catarina deslizava para o assento de couro macio, sentiu o último medo cair. Isso não era só sobre vingança. Vingança era um affair emocional e bagunçado. Isso era sobre recuperação. Ela estava recuperando a história, a dignidade e o futuro. O carro saiu do meio-fio suavemente, silenciosamente. Um navio carregando ela não para uma festa, mas para o primeiro dia da nova vida. A batalha estava prestes a começar, e pela primeira vez em anos, ela não estava lutando sozinha. O Grand Oak Ballroom era um mestre do glamour calculado. Lustres pingando cristais lançavam um brilho dourado sobre um mar de vestidos de grife e smokings sob medida. O ar, denso com o perfume de perfume caro e flores de estufa, zumbia com a risada praticada e negociações sussurradas do 1% de São Paulo. Era um palco, e cada convidado era um ator desempenhando seu papel. Naquela noite, Ricardo Vance tinha se escalado como o rei. Estava de pé perto da grande entrada, uma magnum de champanhe numa mão, a outra possessivamente colocada na parte baixa das costas de Tiffany Sterling. Ela estava radiante num vestido carmesim tão agressivamente costurado que parecia enrolado no corpo, e ali contra a pele dela estava o colar estelar. Os diamantes pegando a luz a cada risada bajuladora que ela oferecia. Eram o centro das atenções, e se deleitavam nisso. Ricardo estava no ápice do poder, um titã da indústria, com uma jovem bonita no braço, uma declaração pública da virilidade e sucesso, cumprimentava investidores e rivais com a mesma condescendência magnânima. A mensagem não dita clara: eu tenho tudo, posso fazer qualquer coisa. A colunista de fofocas Beatriz Fairfax, uma mulher cuja caneta podia fazer ou quebrar reputações, assistia a eles com olhos estreitados. Murmurou para o acompanhante que era uma jogada ousada, mesmo para Ricardo. Que Catarina estava com 5 meses de gravidez. Trazer a assistentezinha ali não era só de mau gosto. Era uma declaração de guerra. Os sussurros ondularam pela sala. Onde estava Catarina? Estava em casa, de coração partido. Tinha sido finalmente descartada. A narrativa já estava sendo escrita. A trágica esposa envelhecendo substituída por um modelo mais novo. Ricardo conseguia sentir a especulação, a mistura de admiração e desaprovação, e isso o alimentava. Ele prosperava na audácia. Foi precisamente naquele momento, enquanto a orquestra crescia num crescendo, que a atmosfera na entrada mudou. O clamor dos paparazzi do lado de fora, que tinha diminuído, de repente irrompeu com frenesi renovado. Os flashes eram mais intensos, mais frenéticos. Um murmúrio coletivo ondulou para dentro das portas enquanto cabeças começavam a virar. As portas se abriram, seguradas por 2 atendentes uniformizados, e ali, emoldurada na grande entrada, estava Catarina Vance. O silêncio caiu sobre o salão. Não foi um aquietamento gradual. Foi uma inspiração súbita e aguda, como se o ar tivesse sido roubado da sala. Catarina estava deslumbrante. A seda verde esmeralda do vestido cascateava sobre a forma grávida. Não como uma concessão, mas como uma declaração de feminilidade real. Os brincos de pedra da lua lançavam um brilho suave e etéreo contra a pele. A expressão não era de tristeza ou raiva, era de confiança serena e inabalável. Ela não era uma mulher desprezada, era uma rainha chegando à corte, mas foi o homem ao lado dela que transformou o choque coletivo em descrença atordoada. Sebastião Thorne, o bilionário enigmático, uma lenda no mundo da tecnologia que raramente fazia aparições públicas e nunca em eventos tão frívolos quanto aquele.
Era um homem cuja influência operava nas correntes silenciosas e poderosas de dados e finanças. Longe do teatro espalhafatoso da sociedade paulistana. Estava vestido num smoking preto simples e impecavelmente sob medida, mas o usava com uma autoridade que fazia todo outro homem na sala, incluindo Ricardo, parecer um menino brincando de se vestir. A mão estava gentilmente colocada nas costas de Catarina. Um gesto não de posse, mas de apoio inabalável. Eles pausaram por um momento na entrada. Um tablô de poder quieto, que completamente eclipsou o espetáculo espalhafatoso que Ricardo e Tiffany tinham criado. O rosto de Ricardo, que tinha estado vermelho de triunfo, ficou pálido. A taça de champanhe na mão tremeu levemente. Ele encarou, a mente lutando para processar a cena. Era impossível. Não fazia parte do roteiro dele. Catarina deveria estar em casa. Quem era aquele homem? Ele conhecia o rosto, claro. Todo mundo conhecia Sebastião Thorne. Mas a conexão com Catarina era um branco devastador no entendimento dele do mundo. Tiffany, sentindo a mudança de poder, enrijeceu. O sorriso dela vacilou. O colar estelar ao redor do pescoço de repente pareceu uma imitação barata, um acessório espalhafatoso. Todos os olhos na sala estavam agora na mulher que ela tinha sido trazida para substituir, e Catarina estava sem esforço, devastadoramente vencendo. Enquanto Catarina e Sebastião começaram a andar pelo salão, os sussurros irromperam numa onda de maré. É Sebastião Thorne? O que ele está fazendo aqui com ela? Meu Deus, olha para ela! Ela está brilhando. Ricardo parece que viu um fantasma. Beatriz Fairfax já estava digitando furiosamente no celular. Esqueçam a fusão. A verdadeira história da noite chegou. Catarina vence, não de luto, mas em majestade no braço do único homem nesta cidade que poderia comprar e vender o marido dela 10 vezes. O jogo acabou de mudar. Eles não foram para uma mesa de canto. Sebastião guiou Catarina com facilidade praticada diretamente para o centro da sala, em rota de colisão com a mesa 1. A multidão se abriu para eles como se por decreto real. Enquanto se aproximavam, Ricardo finalmente saiu do estupor. Colocou o champanhe com força e deu um passo à frente. O rosto uma máscara de fúria. Ele sibilou o nome dela. A voz baixa e ameaçadora. Perguntou que diabos era aquilo. O que ela estava fazendo ali? Catarina não estremeceu. Encontrou o olhar dele. A expressão calma um contraste gritante com a raiva mal contida dele. Antes que ela pudesse responder, Sebastião deu um passo ligeiramente na frente dela, uma barreira sutil mas inequívoca. Olhou para Ricardo. Não com raiva, mas com algo muito mais perturbador. Pena. Disse boa noite. A voz baixa, mas carregando na calmaria repentina. Disse que acreditava que ele conhecia a esposa, que estava só garantindo que todo mundo também lembrasse quem ela era. Então, olhou para Tiffany. Os olhos passando pelo colar estelar com desinteresse clínico antes de dispensá-la inteiramente. Disse que era uma noite adorável para um evento beneficente. A mensagem estava clara. Catarina não estava abandonada, estava protegida, e o protetor era um homem cujo poder Ricardo não podia esperar igualar. O rei tinha sido posto em xeque no próprio palco, na frente de toda a corte, e enquanto Catarina encontrava os olhos atordoados e furiosos do marido, ela sabia que isso não era um fim. Era o começo do dele. O salão, antes um palco unificado para o triunfo de Ricardo, tinha fraturado em 100 conspirações sussurradas. O ar crepitava com a energia de um escândalo muito mais delicioso que qualquer caso. Um caso era comum, isso era um golpe. Catarina e Sebastião eram o novo centro de gravidade, e todo satélite na sala estava lenta, cautelosamente sendo puxado para a órbita deles. Sebastião levou Catarina não para uma mesa aleatória, mas para uma ocupada por Haroldo Beaumont, o idoso e profundamente respeitado presidente da Fundação de Saúde Infantil, e a esposa dele. Beaumont, um homem de dinheiro velho e princípios ainda mais velhos, sempre tinha sido silenciosamente cético do estilo chamativo e agressivo de Ricardo. Sebastião disse que era um prazer vê-lo. A voz quente e genuína. Perguntou se ele se lembrava de Catarina Vance, claro. Os olhos de Haroldo Beaumont, geralmente afiados e discernidores, suavizaram enquanto olhava para Catarina. Ele se levantou, um gesto de respeito que raramente oferecia a alguém, e beijou a mão dela. Disse que ela estava absolutamente radiante, que a gravidez caía bem nela, pediu que se juntassem a eles. O convite era um sinal poderoso. O fazedor de reis da sociedade paulistana tinha escolhido seu lado. Enquanto Catarina e Sebastião sentavam, um garçom, aparentemente surgindo do nada,
Colocou 2 copos de água com gás e limão na frente deles. A mensagem era sutil, mas potente. A presença deles era antecipada e atendida. Do outro lado da sala, Ricardo assistiu a cena se desenrolar com uma mistura de raiva e pânico. A mesa dele, o suposto assento de poder, de repente parecia uma ilha estéril. Pessoas que estavam clamando pela atenção dele minutos antes agora, conspicuamente evitavam o olhar. Os olhos deles disparando para a mesa de Sebastião Thorne. Tiffany, não mais a bela da festa, sentou rigidamente, o sorriso congelado, os diamantes ao redor do pescoço parecendo mais uma coleira. Ela sussurrou desesperadamente para Ricardo, perguntou quem ele era para ela. Ele rosnou que não tinha ideia. Conhecia Thorne por reputação. Um recluso, um gênio, um homem que movia mercados com uma única decisão. Tinha tentado conseguir uma reunião com a firma de capital de risco de Thorne por meses, para garantir financiamento para uma nova divisão de tecnologia na Vance Holdings, um projeto crucial para o futuro da empresa. Tinha sido repetida e educadamente barrado, e agora aquele mesmo homem estava sentado com a esposa dele, olhando para ela com uma familiaridade e ternura que fez o sangue de Ricardo gelar. Ele não podia deixar passar, tinha que reassumir o controle. Dando uma desculpa, atravessou o salão, o caminho dele banhado em silêncio. Parou na mesa de Haroldo Beaumont, forçando um sorriso que parecia mais uma careta. Disse que precisavam conversar, a voz apertada com civilidade forçada. Ignorou Sebastião completamente. Catarina olhou para ele, a expressão plácida. Disse que ele estava fazendo uma cena. Ele sibilou se inclinando. Disse que ele estava fazendo uma cena? Disse que ela apareceu ali no braço dele depois que ele mandou ela ficar em casa, que era uma tentativa deliberada de humilhá-lo. Foi Sebastião quem respondeu sem nem levantar os olhos da conversa com Beaumont. Disse que acreditava que as instruções dele foram baseadas numa viagem de negócios para Zurique. Perguntou se o voo foi cancelado. A pergunta pontual pairou no ar, afiada e mortal. Várias pessoas nas mesas vizinhas sufocaram risadas. O rosto de Ricardo ficou de um vermelho manchado profundo. Estava sendo provocado, abertamente ridicularizado. Ele agarrou o braço de Catarina. Disse que estavam indo embora. Agora. Antes que os dedos dele pudessem apertar, a mão de Sebastião disparou e agarrou o pulso de Ricardo. O movimento foi rápido como um raio e fluido. Sebastião não aplicou pressão evidente, mas o aperto era como aço. Ele ainda não olhou para Ricardo, continuando a conversa com Beaumont, mas a voz caiu para um sussurro quase inaudível que era só para os ouvidos de Ricardo. Disse para ele tirar a mão da esposa. Disse que ele não ia tocá-la de novo, que ia voltar para a mesa dele e ia aproveitar o resto da noite. Disse que se causasse a menor angústia a Catarina, ia fazer uma ligação. E até o sol nascer amanhã, a Vance Holdings seria uma nota de rodapé num livro sobre aquisições hostis fracassadas. Perguntou se estava claro. A ameaça foi entregue com uma certeza fria e absoluta que fez Ricardo sentir um calafrio genuíno de medo. Não era a bravata de um rival de negócios, era uma promessa de um homem que tinha o poder de executá-la.